que entrou pela primeira vez, ou a pessoa que entrou pelo primeiro aqui hoje no templo, nessa hora aí, essa pessoa já entrou de braço dado com Jesus. Graças a Deus. Se você sente ou não sente a vontade, a presença dele, não importa, eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que ele está aqui. Eu tenho certeza. E tanto é que ele vai falar com você esta noite, para abrir o seu entendimento e fazer o que ele fez com Abraão, que mostrou a terra prometida para ele. Amém? Deus quer mostrar a terra prometida para você. Você vai vê-la com os olhos espirituais, porque nós vamos tratar disso aqui nesta noite. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para o Senhor falar conosco, conduzir os nossos pensamentos, os nossos corações, alinhar os nossos, ou os teus pensamentos com os nossos pensamentos. Venha revelar a tua vontade para cada um de nós, para que sejamos um só corpo e estejamos num só espírito, numa só fé, para que todos nós, nesta unidade de fé, possamos sobrepujar as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos aqui embaixo. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, venha conduzir os nossos pensamentos segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero entrar. Eu quero estar, pode sentar, plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. No centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos. Me trata, me limpa para eu te servir. Me trata, me limpa para eu te servir. Só o que me importa. Só o que me importa é que tu cresça e que eu diminua em mim. E que eu diminua em mim. Eu quero encher os teus celeiros. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos para ti! Ah, quantos salvos para ti! Recebe, ó Deus, no teu reino. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Só vencedores eu vi. Recebe, ó Deus. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui. Os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Graças a Deus.
Na semana passada, nós falamos naquela oração de Jesus, que nós nem terminamos a oração, mas nós queremos dar continuidade àquela oração, porque ela revela para a gente, na oração que Jesus fez ao Pai, ele revela para a gente o reino de Deus. Ele revela o reino de Deus para quem quiser, quem estiver disposto a pagar o preço para entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é uma igreja, uma denominação, uma religião. O reino de Deus é formado por pessoas que nasceram de quem? De quem? De Deus. Para você poder ser de Deus, você tem que nascer de Deus. Para você entrar no reino de Deus, Jesus disse para Nicodemos, que era um mestre na religião, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Depois ele disse, em seguida, ele disse: quem nasce da carne é carne. Ele estava se referindo ao nascimento normal das pessoas. Todos nós nascemos na carne. Todos nós nascemos da carne. Quer dizer, do coito dos nossos pais, do relacionamento conjugal. Para nascer de Deus, você tem que nascer do Espírito dele, o Espírito Santo. Tem que nascer de Deus, para que você possa entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus não é uma instituição religiosa. O reino de Deus é um reino espiritual. Então, há pessoas que pertencem ao reino de Deus, que estão na igreja A, B, C, D, etc. E a gente não sabe quem está e quem não está, a não ser que a gente conviva com essa pessoa e vejamos o espírito que ela mostra na sua conduta. Então, se você tem interesse em salvar a sua alma, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de Deus. Ainda que os seus pais tenham sido fiéis, leais a Deus, isso não faz você ser nascido de Deus. Deus não tem neto. Bem, pessoal? Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Deus só tem filho. Ou a pessoa é filha dele, ou então não é nada dele. O reino de Deus é formado pelos filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo. E nós vemos que esta é a fé que faz a diferença na vida da gente. O povo de Israel aprendeu isso lá com Moisés, lá no início, quando Moisés trouxe os mandamentos da lei de Deus. O povo de Israel era escravo do Egito, que é um tipo das pessoas deste mundo, escravas deste mundo, do reino deste mundo. Então, Moisés lhes deu a seguinte instrução: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Claro, Deus é um só.
Amém? O reino de Deus é um só. Amém? A igreja do Senhor Jesus é uma só. Amém? O reino de Deus é um só. E só tem um Senhor, que é o próprio Deus. Então, Moisés deu para eles os 10 mandamentos. E eles tinham que se sujeitar àqueles mandamentos, às suas obrigações para com Deus. Mas o princípio é este: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só a Ele darás culto, só a Ele adorarás, só a Ele se inclinarás, mais ninguém, mais nada. Quando Jesus veio e começou o seu ministério, ele, em dado momento, perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou melhor, como é que vocês me definem? Ele fez essa pergunta para os discípulos: como é que vocês me definem? Aí, Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, quer dizer, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. E então, Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que era Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, veja que quem revelou para Pedro que Jesus era o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo que tinha vindo ao mundo, não foi o homem. Ele não aprendeu com os judeus, porque eles não criam em Jesus. Quem revelou para ele, para Pedro, foi o próprio Senhor Jesus. Ou melhor, o próprio Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus. Então Jesus disse: você é feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou. Você não aprendeu isso na escola com seus pais ou quem quer que seja, nem na igreja, nem na sinagoga, mas meu Pai revelou para você, que é o que acontece, que tem que acontecer com você. Ninguém entra no reino de Deus porque é uma boa ideia, eu vou entrar no reino de Deus, eu vou ser membro da igreja A, eu vou ser membro da igreja B. Você pode ser membro de igreja, mas para ser membro do reino de Deus, só com uma revelação pessoal de Deus para com você. Amém? Nós ensinamos a palavra, nós pregamos, nós estamos aqui ensinando para você entender a mecânica da obra de Deus, ou da igreja do Senhor Jesus. Então Pedro falou, ou Jesus falou para Pedro: bem-aventurado você é, ô Pedro, porque não foi o carne e sangue que revelou para você, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele complementa: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta revelação que o meu Pai deu para você, edificarei a minha igreja. Então a igreja não existia. Existia sim um povo judeu que
tinha em Deus, o Senhor, como o único Senhor, o único digno de toda adoração, louvor. Então depois, quando Jesus veio, nasceu por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou nela, no seu ventre, o Filho dele, Jesus. Ele nasceu como a gente, e ele tinha que ser como a gente, sujeito aos mesmos desejos, sujeito a tudo que nós vivenciamos nesse mundo. Jesus veio como um homem qualquer. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou sentimentos, ele foi traído, enfim, ele passou tudo que passou como um ser humano qualquer. Nunca ele saiu do corpo e deixou o corpo dele lá vagando. Não. Jesus, no momento em que estava para ser crucificado, ele sentiu, como nós humanos, nós sentimos a dor de traições, de ingratidões, de injustiças, não é verdade? É ou não é? Como quando você é injustiçado, quando alguém é ingrato para com você, você sente ou não sente? Sente ou não sente? Então a gente fica com raiva, fica ou não fica? A gente fica irado, dá vontade de pegar a pessoa pelos colarinhos e enforcar. É ou não é? Porque é a natureza humana, a gente quer se vingar daquela situação. Jesus sofreu ao ponto de falar, de confessar e dizer para Deus: ó meu Pai, passe de mim este cálice. Porque Jesus iria carregar o pecado de toda a humanidade. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele iria agarrar o pecado de toda a humanidade, passada, presente e futura, inclusive o seu. Ele agarrou o pecado de todos, e ele teve que morrer, e ele teve que sofrer, para que então pudesse dar o direito de você que crê nele ser perdoado. Então, em dado momento, diz o texto sagrado que Jesus disse na oração, ele disse: a minha alma, quer dizer, o meu coração, meus sentimentos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, você imagine a dor que ele estava sentindo ali. Era tão grande, era tão cruel, que ele chegava a suar sangue, gotas de sangue. Porque quando a pessoa chega num estado, num limite, no seu limite emocional, acontece o que aconteceu com Jesus. Chegou ao ponto de suar sangue por causa da dor que ele estava sentindo. É o que eu falei ainda há pouco. Quando você é aviltado, humilhado, quando perseguido, injustiçado, há pessoas que não aguentam e matam, tiram a vida dos outros. É ou não é? A traição, a gente tem visto aí feminicídio e etc, etc. Matar a pessoa cruelmente, a sangue frio. É porque na hora do desespero, do descontrole emocional, a pessoa faz loucura. Mas Jesus não fez loucura. Ele orou:
Pai, passe de mim este cálice 3 vezes. Quer dizer, mostrou a humanidade dele. Mas ele fez isso para poder edificar a sua igreja, constituir a sua igreja. Quer dizer, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e creem em Jesus como seu Salvador pessoal, então essa pessoa é o Espírito Santo que faz ela ser uma nova criatura. Ela passa a ser uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. Nada de fanatismo, nada dissociado da inteligência, do racional. Não, é algo espiritual. A pessoa tem consciência, como é que eu vou pagar os meus pecados? Eu não tenho como pagar os meus pecados. Como é que o sujeito que matou, roubou, fez tudo que não prestava, foi a pior criatura da face da terra, foi um facínora. Como é que uma pessoa dessa vai ser perdoada? Quem pode perdoar? Ninguém. Mas se essa pessoa reconhece Jesus como o seu Senhor e Salvador, não é religião, não é religião evangélica, não é isso, nada disso. Quando ela reconhece Jesus como o seu Senhor e Salvador, eu aceito Jesus como meu Salvador. Quer dizer, Jesus se torna o advogado dessa criatura junto ao Pai. Jesus vai defender essa criatura junto ao Pai, porque essa criatura se entregou para Ele. Então, mas isso é uma revelação que o próprio Espírito Santo faz. Só Ele pode fazer isso. A gente pode falar com você. Não adianta eu convencer você. Se você for convencido por mim a ser um membro da igreja ou seguir Jesus, você lá fora vai ser convencido por outra pessoa, por outras coisas. Porque o convencimento não é nosso, não pode ser do homem, tem que ser do próprio Deus. Quem me convenceu não foi o pastor da minha antiga igreja. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. E ele, se ele não fizer isso com você, ninguém vai poder fazê-lo. Está entendendo? Sim ou não? Então, quando uma pessoa tem essa revelação, como Pedro teve do Pai, que pelo Espírito falou com ele, então Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esta fé, sobre este conhecimento, esta revelação, eu construirei a minha igreja. Então essa igreja é espiritual, ela não é uma igreja física como a igreja universal do reino de Deus. Ela é uma igreja espiritual. Você não vê Jesus, nem eu. Você não sente Jesus, nem eu. Você não toca em Jesus, nem eu. Mas cada um de nós tem que ter tido uma experiência pessoal com Ele, uma revelação pessoal. E isso é só Deus que faz. Mas para que Deus possa fazer isso, a pessoa tem que submeter a sua vida, a sua vontade, à vontade dEle. A pessoa tem que desejar isso. Ó, eu quero, eu aceito, eu creio nesta palavra. Então, naquela oração que Jesus fez, na semana passada nós falamos aqui, olha só como é que é forte. Ele disse assim, em dado momento,
Jesus disse, na oração que ele fez ao Pai, isso foi bem antes da sua crucificação, foi antes. Ele orou ao Pai, porque ele estava já se encaminhando para o Calvário. Ele ia ser preso, julgado, condenado. Então, ele fez a última oração, quer dizer, essa oração de João 17. Você leu a oração? Você meditou na oração? Hein? Você chegou a ler na Bíblia? Seria bom você conferir a oração que Jesus fez, porque é a página, eu diria, mais reveladora dentro da Sagrada Escritura. A oração pessoal de Jesus. Então, em dado momento da oração, ele disse assim: e não rogo somente por estes que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, quando você lê a Bíblia, ou você crê ou você não crê. Se você crê, Deus está revelando-se para você. Se você não crê, então Deus não está falando nada com você. Se você crê, porque você foi escolhido por Ele. Amém? Entendeu? Mas você não sabe da grandeza nesta oração de Jesus. Porque logo depois que ele, veja só, ele naquele momento ele orou por aqueles discípulos que estavam com ele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Foi o que aconteceu comigo. 2000 anos depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado, etc., eu ouvi a palavra dele, Deus se revelou para mim, revelou para os meus colegas, revelou para muitas pessoas que estão aí sentados ao seu lado. E ele disse mais. Vamos ler novamente desde o princípio, 20, isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Mas como é que eu sei que é a palavra de Deus? Prova. Faça uma prova, faça um teste. Eu provei a palavra de Deus. E ele disse mais: para que todos, tanto estes que estão aqui, quanto todos que hão de crer em mim, sejam um. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está falando aqui isso. Ele orou por todos nós, dizendo: olha, assim como eu em ti, tu em mim, eles sejam um em nós. Quer dizer, é o reino de Deus. O reino de Deus é de Deus. A vontade é feita apenas a vontade de Deus. Quem está inserido no reino de Deus
é um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém? Você entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu. Todos nós somos um no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você entendeu? Está claro isso? Ou é algo assim muito difícil de entender? Amém? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é formado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e todos aqueles que estão nele, ou neles, ou nele. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. É um só Deus. Um só Senhor. E quem está neles, ou nele, é um com ele. Isso quer dizer o quê? Isso é grande demais, pessoal. Você imagina agora, você que tem enfrentado o inferno deste mundo. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, espera aí, Senhor, o Senhor está dizendo aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, está em mim e eu na Santíssima Trindade, nós somos um. Ora, isso é verdade ou não? Como é que eu vou saber que isso é verdadeiro? Bom, agora eu estou enfrentando esse problema aqui, ó. É impossível esse problema ser resolvido. É impossível, mas está escrito que eu estou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em mim. Nós somos um. Então, eu quero resposta, eu preciso de resposta. Amém, pessoal? Quer dizer, é uma coisa que a pessoa, por livre e espontânea vontade, pela sua própria expressão de fé, ela fala com Deus, mesmo que esteja revoltada com a situação crítica que ela está passando. Mas se ela fala com sinceridade, se ela fala com Deus, não importa se está na igreja, se está em casa, está no trabalho, está na rua, qualquer que seja o local onde ela estiver, ela fala com Deus como se Deus estivesse ali pessoalmente com ela. Ela é atendida. Amém, pessoal? Não quer dizer, mas e se a gente não merece? Não tem esse negócio de não merecer. Quando você recebe essa revelação, quando você recebe este entendimento, você se torna a pessoa mais rica na face da terra. Porque você conheceu a Deus. E Ele faz morada dentro de você. Onde quer que você vá, lá está Deus com você. Amém, pessoal? Sim ou não? É claro que hoje existem muitas igrejas, muitas religiões, muitas filosofias, muitas obrigações, muitas coisas, mas tudo que existe hoje, que você vê por aí, não tem nada do que está escrito aqui. Quando você crê no Senhor Jesus, você está crendo no Pai, você está crendo no Filho de Deus, você está crendo no Espírito Santo. E você está inserido dentro desse corpo que se chama o reino de Deus. Amém? Que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não tem placa. Claro, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo mundo inteiro,
Mas a igreja é uma instituição. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição como outra qualquer religião. É a instituição. Mas a igreja espiritual, ela é formada de pessoas que nasceram, foram paridas pelo próprio Espírito Santo. Onde quer que essa pessoa estiver, ali está Deus. A qualquer hora do dia, da noite que ela invoque a Deus, Deus está pronto para ouvi-la. Você conhece o Salmo 91, não é? O Salmo 91 fala o quê? Aquele que habita, não é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É o reino de Deus. Amém? É a igreja do Senhor Jesus. Você habitar no esconderijo do Altíssimo é você estar inserido em Deus. Quer dizer, Deus é com você. Você se torna o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Que é a maior riqueza do que essa? O Criador dentro de você. Mas, bispo, olha, eu sou um João Ninguém, olha só. Eu nasci do lado do avesso. Eu fui jogado nesse mundo. Eu não conheci meu pai, muito menos minha mãe. Eu fui criado pelo mundo. Eu sou um produto dessa porcaria de mundo que vivemos. Eu sei, Deus sabe. Mas se você entrega a sua vontade, o seu eu, os seus desejos, você se coloca como serva, como servo dele, do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e faz a obra na sua vida. E você se torna uma nova criatura, com uma nova mente, um novo coração, uma vida nova, completamente nova. Não se trata da religião A, B, C, D, nada disso. Se trata de uma vida nova. Você estando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, junto comigo, todos nós. E todos nós seremos um só corpo, que é o reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se está claro para você, se ficou claro para você, mas você vai entender agora, legal. É fácil você entender. A Bíblia fala que quando o homem se ajunta com a mulher, é um corpo com ela. Se o homem se ajunta com uma prostituta, é um corpo com ela. Os dois se tornam um só corpo. Se ele se ajunta com outra, um só corpo. Então, ele vai deixando a marca dele no corpo das pessoas que ele se ajuntou. Assim também é com relação a Deus. A Bíblia fala que aquele que se ajunta com o Senhor, que se entrega ao Senhor, é um espírito com Ele. Quando você casou, quando você teve a sua lua de mel, quando você se envolveu com uma pessoa e coabitou com essa pessoa, se relacionou, você se tornou um corpo com ela, um espírito com ela, digamos assim. Amém? Sim ou não? Por exemplo, você já ouviu falar, você já deve ter conhecido ou ter conhecimento de pessoas que, por exemplo, nasceram, mas, peraí,
meu marido é moreno. E eu estou com essa criança aqui, que é meio loura. Pô, mas eu não tive contato com homem nenhum. Como é que pode? Já ouviu falar disso? Sim ou não? Cara de um, focinho do outro. Pois é. Quando há o coito, o relacionamento conjugal ou sexual, ali há uma unidade de pessoas, que é um tipo, um símbolo, uma representação de quando nós nos unimos com Deus, quando nós formamos um pacto com Deus. É claro que o sexo, ele foi vulgarizado, mas ele não era para ser assim. É uma coisa santíssima. Amém? Deus fez a porca e também o parafuso. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Pode rir. Mas é verdade. Quando você se une com Deus, você é um com Ele. É isso que eu quero dizer para você. É o que está escrito na Bíblia. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Então, por isso Jesus disse: eu em ti, tu em mim, e eles em nós. Amém? Um só corpo. Para que todos sejam um. Amém? Quer dizer, a Santíssima Trindade em você é um só corpo. Eu pergunto, isso é religião? Não, isso é um casamento. Isso é um casamento, pessoal. É uma aliança entre você e Deus, Deus e você. Amém? Está claro isso? Eu sei que tudo que eu estou falando provavelmente é novidade para você. Mas você tem que entender que o reino de Deus é formado por pessoas que foram geradas pelo próprio Deus e receberam a mente do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Quer dizer, aqueles a quem o Espírito Santo revelou ou gerou. Pense nisso. Tome nota dos versículos, depois você vai conferir na Bíblia, na sua Bíblia. A gente está colocando aí. Aqui, ó. Escrito, 1 Coríntios 6. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, o seu corpo não é seu, ele é de Deus, para a glória de Deus, através de você. Como nós lemos inicialmente, que Jesus disse, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou através deles. Amém, pessoal? Tá compreendido isso? Sim ou não? Então, quando a pessoa se ajunta com outra pessoa num relacionamento conjugal ou sexual, essa pessoa é uma, se torna uma com a outra.
que é o que acontece quando você se ajunta com Deus, você se torna um com Deus. Você está entendendo? Eu estou assim meio... Porque eu olho daqui, a gente tem uma panorâmica, né? A gente vê assim... Eu sei disso, eu entendo. Não tem problema que você não entenda, por enquanto. Mas você já fica sabendo que isso é uma realidade. E que isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus disse, não rogo somente por estes que estão comigo, mas por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Leia a Bíblia que você vai saber isso. Leia, não custa nada. Eu sei que isso aí é extremamente profundo, mas é a palavra de Deus. E o relacionamento sexual, ou o relacionamento conjugal é sagrado, sagradíssimo. Sagradíssimo. O casamento é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. Você sabia disso? Você sabia? Não, você não sabia. O casamento, o matrimônio é mais sagrado do que o templo, a igreja, do que o templo de Salomão. O casamento é tão sagrado que quando a pessoa se casa dentro do padrão bíblico, está lá escrito: Deus é testemunha. A primeira testemunha daquele casamento é o próprio Deus. Ele abençoa o casamento, o matrimônio, porque é um símbolo do casamento nosso com Ele. Jesus é o cabeça. Nós somos o quê? O corpo. Amém? Entendeu? Quer dizer, você, ao tomar consciência desses fatos, dessa realidade, é por isso que você vê o mundo conturbado, em guerra. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência da palavra de Deus, não querem saber das coisas de Deus e pensam que as coisas de Deus, a religião, não quero saber de religião, prefere futebol. Porque as pessoas não pensam. As pessoas não pensam que elas são espírito, amém? Alma e corpo. A coisa mais insignificante que a gente tem é o corpo. Mesmo assim, Deus faz do nosso corpo a sua morada. As pessoas dão mais valor às coisas do corpo do que às coisas do espírito. Sim ou não? E quando uma pessoa tem um desequilíbrio emocional, isso acontece aonde? No seu emocional, na sua alma. E por causa da sua alma, ela mata, ela rouba, ela faz isso, faz aquilo, se vinga, odeia, chuta, enfim. E por que faz isso? Porque a sua cabeça não pensa. Ela só usa a cabeça para pentear, colocar peruca. Sim ou não?
só para se enfeitar, sim ou não? Para pintar, sim ou não? Para embelezar, para aparecer. Mas esse corpo, um dia vai descer na terra. Vai acabar. Usa a sua cabeça. Usa a sua inteligência. Invista aqui, ó, na sua cabeça. Porque a sua vida depende aqui, ó, da sua cabeça. Você pensa, você raciocina, e você avalia, e você pesa, e aí você toma a decisão. Vou para a esquerda ou vou para a direita, sigo em frente ou volto para trás. O que você vai fazer da sua vida? Agora mesmo, nós estamos falando aqui das coisas de Deus. Você está ouvindo. E com certeza o Espírito Santo está revelando para algumas pessoas aqui a vontade dele. E se você é uma dessas pessoas, ó bispo, agora eu estou começando a compreender que Deus não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa deste mundo, um mundo satânico. Deus é vida. Deus é espírito. Deus é família. Deus é santidade. Deus é verdade. Então, quando a pessoa que ama a verdade, quando a pessoa que gosta da disciplina, da ordem, da justiça, que ama, Deus chama, Deus fala. Foi o que ele fez com Pedro. Revelou-se para Pedro. E Deus, quem sabe, está revelando para você agora. Quem sabe? Se você quer fazer um casamento com Deus, um pacto com Deus, ou aliança com Deus, você tem que colocar toda a sua vida, toda a sua vontade, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos deste mundo, você tem que colocar no altar. Está aqui a minha vida. Se você não colocar os seus sonhos, seus desejos, suas vontades, seus projetos, Deus não vai se revelar para você. Amém, pessoal? Então o casamento é isso. Casamento é uma representação de uma aliança com Deus. Deus é chamado de um noivo. Jesus é o noivo. E a igreja de Jesus é a noiva. E esse casamento, Jesus fala aqui na sua oração. Então, se você quer mudar de vida, ser uma nova criatura, você não quer continuar sendo essa pessoa geniosa, temperamental, que por qualquer coisinha você esquenta, para você se desespera. Não, você quer ser uma pessoa maleável. Você quer ser conduzida pelo Espírito de Deus, que você não vê, não sente, não toca, mas que fala através da sua palavra. Se você quiser ter uma experiência com Ele, se o Espírito Santo estiver tocando em você, se Ele convenceu você, então pode vir aqui na frente, entregar a sua vida. Não é no altar que a gente casa? Não é? Sim ou não? E quando a pessoa vai no altar para se casar, a moça, a jovem, a mulher, coloca o quê? Hein? O que a mulher usa? Hein? Vestido de noiva.
E esse vestido é branco? É preto? É marrom? Vermelho? Esse vestido é o quê? Branco. Que simboliza o quê? A pureza. Amém? Amém, pessoal? Então, ela vem no altar e ela coloca o que no altar? A vida dela, a vontade dela. Ela entrega para quem a vontade dela? Para o marido. O marido passa a ser o cabeça dela. E ela passa a ser o corpo do marido. Amém? Imagine uma mulher que, por acaso, não tem cabeça. Você já viu mula sem cabeça? Já ouviu falar em mula sem cabeça? Pois é. Assim são mulheres que não têm cabeça, não têm um homem, não têm um representante de Deus dirigindo a sua vida. E também um cabeça sem corpo, que é o homem sem a mulher. Imagine você encontrar na rua uma cabeça rolando. Assim são as pessoas. Você está falando, bispo, você está exagerando, mas essa é a realidade. Um depende do outro. Sim ou não? Que significa que você depende de Deus. Depende de Deus. Quando você entrega a sua vida para Ele, então você começa a viver no reino de Deus. Não religioso. Você é uma pessoa do reino de Deus. Você é um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o que Jesus fala. Leia. Amém. Uma nova criatura. Aquela criatura geniosa desaparece e no lugar dela está o Espírito de Deus para conduzir sua mente, seu pensamento. Por exemplo, quando uma pessoa quer se formar, quer ganhar dinheiro, quer construir a sua vida aqui na terra, ela vai para uma faculdade, é ou não é? E na faculdade ela usa o coração? Ela usa o coração? Não, ela usa a cabeça. Não é? E lá, usando a cabeça, ela vai se formar, vai ser uma pessoa, enfim, uma pessoa inteligente, capaz, etc. Mas o ser humano não usa a cabeça, ele usa o coração. E o coração não pensa, o coração sente. É ou não é? Não é isso? O coração tem sede de sensações, de emoções. O coração quer sentir, ele não quer pensar, ele quer sentir. Quando a pessoa vai num sexo, numa relação sexual, é o prazer. E depois acaba. É ou não é? Aí cai no vazio. Sim ou não? Mas aí gera uma criança. Aí aquela criança vai nascer sem o pai, vai crescer sem o pai. Então vai nascer uma criança rebelde, sem o referencial de pai. E a humanidade é assim. Ela cresceu sem referencial do pai. E por isso, essa esculhambação toda que nós temos no mundo. Use a sua cabeça. Põe a sua cabeça em ordem. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se você estivesse casando com Ele. E num casamento, puxa vida, quando o casamento é abençoado por Deus, então os dois se tornam uma só criatura e os dois são felizes. Não pelas coisas que tem ou deixa de ter, mas
por causa da presença um do outro. Amém? Inclusive, todas as quintas-feiras nós temos aqui aulas sobre isso. Fala de constituição de lar. Quando eu tive meu encontro com Deus, a primeira coisa que eu pensei foi isso: ah, meu Deus, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, eu preciso de um auxiliar, eu não sou sozinho, eu preciso, um dia eu vou ter que sair de casa, e eu vou ter que ter alguém comigo, para me ajudar, para me auxiliar, para me, enfim, para que eu possa me aquecer. Amém, pessoal? Amém? Você sabe, eu preciso. E Deus, então, Ele mostrou a pessoa certa. E eu sou feliz. Não é dinheiro, sucesso, nada disso. Tudo isso passa, tudo fica por aí. Do jeito que eu vim, eu vou embora também. Senhor, vou carregar alguma coisa? Nada. Vou sim, a minha eternidade. Mas eu pensei, eu raciocinei. E eu tive e tenho uma pessoa que está ao meu lado. Então, às vezes, você está buscando a felicidade com o dinheiro, com conquistas materiais, com isso. E você tem visto aí, as pessoas têm tudo e continuam infelizes, sim ou não? Não é? Não é verdade? Mas se você tem, você encontra a pessoa certa, amanhã você vem aqui que você vai ter informações melhores com o Renato e a Cristiane. Nós investimos no casamento, porque não adianta você ser uma pessoa espiritual, mas não ter um casamento com Deus. Você vai continuar sendo infeliz. Não adianta você conhecer a Bíblia, mas não ter um cobertor de orelha do seu lado. Sim ou não? É ou não é? Fala a verdade. Então, Deus fez o homem e fez a mulher para que viesse completar um ou outro e formar uma família. Mas eles desobedeceram, foram rebeldes e esse mundo ficou assim. Mas você pode constituir um lar, uma família, de acordo com Deus, que vai fazer você feliz, que vai fazer você uma pessoa completa. É isso mesmo, o reino de Deus é assim. Deus se completa, digamos assim, conosco, e nós nos completamos com Deus. Amém? Por isso que Jesus disse: tu em mim, eu em ti, e eles em nós. Um só corpo, um só Espírito. Amém? Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu creio, sinceramente, que de tudo que foi falado, a boa semente ficou na terra preparada, na terra que o Senhor se revela. E eu peço, meu Pai, por essas pessoas que estão aqui à frente. Eu imploro em nome do Senhor Jesus, da forma como o Senhor fez comigo, meu Pai, eu te peço, faça com elas também. Porque da forma como eu recebi, eu também procuro dar para elas. Só o Senhor Espírito Santo pode convencê-las, convertê-las, transformá-las, revelar a tua grandeza, a tua glória. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, essa é a realidade. E não são muitos os que
estão voltados para ti. Mas essas pessoas que estão aqui agora, diante do altar, meu Pai, o Senhor conhece o coração delas. Foi o Senhor quem as trouxe aqui. E está escrito, Jesus disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. Então elas estão aqui porque o Senhor, meu Pai, as trouxe. E não trouxe para mim ou para a igreja, mas trouxe para o teu Filho Jesus. Então Jesus, venha sobre elas, meu Senhor. Tu oraste por elas. O Senhor disse, eu não rogo somente por estes que estão comigo, mas por aqueles que hão de crer em mim. E estas pessoas creem em Ti agora. Estão aqui na frente, provando que creem em Ti, entregando suas vidas, suas vontades, seus desejos, seu futuro nas Tuas mãos. Ó poderoso de Israel, venha sobre este povo. Eu te suplico, Espírito Santo, venha dar vida a essa gente. Nós não estamos aqui em busca de adeptos ou de membros da igreja, para a igreja universal. Não, meu Pai, nós estamos aqui para que essa gente venha ser um com o Senhor, para que essa gente venha ter o mesmo Espírito que o Senhor nos tem dado. E só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Nós falamos muito, nós procuramos dar ao máximo, mas só o Senhor pode revelar para cada uma delas o que cada uma precisa. E eu te peço isso agora em nome de Jesus. Ah, minha amiga e meu amigo, em nome do Senhor Jesus agora, não diga nada, apenas receba. Receba. Pode colocar a sua mão no seu coração, como um gesto de entrega da sua alma para Jesus. A entrega da sua alma. A entrega do seu coração para Ele. E receba agora o perdão de tudo que você fez de errado. Seja limpo, todo o seu passado seja apagado agora com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Receba essa vida agora. Receba o perdão. E com o perdão vem a paz. Receba a paz aí agora. Amiga e amigo, receba a paz. Aí mesmo, você entrou aqui dizendo, meu Deus, eu não tenho paz. Eu não tenho tido paz. Pois a paz agora está aí dentro de você. Ele derrama a paz. Ele perdoou você. Ele aceitou você do jeito que você estava ou está. Ele faz novas todas as coisas na sua vida. Agora mesmo. Sem emoção, sem música, sem canção, sem oba-oba, nada na base de sentimento, mas tudo na base da razão. É a palavra dele que desceu sobre você. Você abraçou a palavra dele, e pela palavra dele receba agora a paz que ele promete. Receba a paz. Você literalmente sente essa paz agora. Agora, neste momento, o Espírito Santo, que é o Espírito da paz, envolve você agora. Meu Pai, eu sendo um homem, sujeito a falhas, erros, eu quero passar para essas pessoas,
gostaria de passar do meu espírito para elas, mesmo sem conhecê-las. Imagine o Senhor que as conhece e as trouxe aqui esta noite. Então venha o teu Espírito sobre elas agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, revela para elas. Não diga nada agora, receba. Em nome do Senhor Jesus, receba. Aí, a paz. A paz. E com a paz vem a alegria. A paz remove a tristeza e no lugar dela enche sua alma de alegria. Alegria de finalmente ter encontrado a salvação. Receba aí agora. Receba, amiga e amigo, o Espírito da paz. E com ela, com o Espírito da paz, vem a alegria. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Preste atenção. Aparentemente, não aconteceu nada. Aparentemente, os seus problemas são os mesmos. Continuam. Aparentemente, você é a mesma pessoa. Mas Deus operou dentro de vocês. Amém. Você vai ver. Você vai ver isso. Com o tempo você vai notar a diferença do que Deus fez na sua vida aqui e agora. Você vai notar isso. Se não é que você já está notando neste momento algo mudando dentro de você. Você vai ver isso com o passar do tempo. Você vai notar a diferença. As pessoas vão notar você diferente. Elas vão ver Jesus através de você. Amém, Jesus. Amém? É isso que Jesus quer. Ele quer que o mundo veja que Ele foi enviado aqui nesta terra pelo Pai. E isso através de você, de mim, de todos nós. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu consagro cada uma dessas pessoas. Se eu pudesse, eu tomaria cada uma delas, meu Pai, nos braços e a levantaria aqui no teu altar para ti, consagrando essa criatura. Eu consagro essa criatura, meu Pai, nas tuas mãos. Só o Senhor para dirigir seus pensamentos, seus corações, suas vidas, para que o teu nome seja santificado na vida delas. E haja o reino de Deus dentro delas. O reino da luz, da disciplina, da ordem. O reino da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vocês vão ver a diferença. Vão ver a diferença. Em nome de Jesus. Pensa bem. Como que pode? Nós viemos aqui, você veio aqui para ouvir falar de Deus, aprender as coisas de Deus. Você veio aqui porque você confiou em Deus. É ou não é?
Sim ou não? Você não veio aqui para ver a minha cara, você não veio aqui para ficar ouvindo religião ou doutrina, não. Você veio aqui para buscar a vida. É ou não é? E só com Deus você encontra essa vida. É ou não é? É justo que você saia daqui da mesma forma? Eu não aceito isso. Você não pode sair daqui da forma como entrou. Tem que acontecer alguma coisa. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Isso aqui tem que acontecer na sua vida. Isso aqui tem que acontecer com você. Se você está se entregando a essa palavra tem que garantir resposta para a sua vida. Tem que garantir resultado na sua vida. É ou não é? Você não veio no shopping. Se tivesse ido no shopping, você poderia comprar as coisas. Mas aqui você veio para ter um contato com Deus. E não é justo que você saia daqui da forma como entrou. Não é pelo seu mérito, não. Mas é pelo o que Ele promete. Amém? Ele promete. Adquira uma Bíblia, meus caros, e comece a ler a Bíblia todo dia. Leia um pedaço. Se você não entender, não tem problema. Não se preocupe. Eu não entendi isso aqui, não tem problema não. Você não entendeu hoje, mas amanhã você vai entender. Amém? Tem muita coisa aqui que eu não entendo. Não entendo. Mas eu creio. Acabou. Amém. Amém. Amém, pessoal? Então não fique preocupado. Eu não entendi. Está difícil. Se você começar a olhar a dificuldade, você não vai chegar a lugar nenhum. Leia, vai lendo. Leia. O que você entender é o que Deus quer que você entenda. E o pouquinho que você entender vai ser muito para você. Pode ter certeza, amém? E você vai receber mais. Isso é normal. Amém, pessoal? Quando você lê e medita, Ele vai dar a você a direção. Ele vai ensinar você. Ele vai traduzir para você. E você vai dar pulo de alegria. Porque vai mudar a sua cabeça. Vai mudar o seu pensamento. Vai mudar a sua vida. Muda tudo. Amém? Muda tudo. Tudo. Você vai ver. Você vai arrebentar. Mas não é assim. Vou arrebentar amanhã. Amanhã é quinta-feira. Vai arrebentar. Não fica com expectativas de imediatismo, não. Com Deus você tem que se sujeitar à vontade dEle. Amém? Amém. Se obedece, vai colher o fruto da obediência. É o que está escrito. Tudo que o homem semear, isso vai ceifar. A partir de agora você vai começar a semear o que é bom. Você obviamente, obrigatoriamente, vai começar a colher o que é bom.